Boa tarde a todos. Quem fala é o Rafael do Fast Commerce. Já estou eu e a Patrícia aqui e o Tomás também, tá, pessoal? Dentro de alguns minutinhos aí, né? Daqui a um minutinho a gente já dá início aí ao nosso webinar, tá bom? Por enquanto a gente fica sem áudio mesmo e somente com a foto. Olá, pessoal. Quem fala é o Rafael do Fast Commerce. Então, estou eu aqui, a Patrícia. Primeiramente, aí gostaria de agradecer ao Tomás. O Tomás é o CEO da Track Sale. Depois ele vai falar um pouco melhor do trabalho que eles realizam. Queria agradecer, então, pela oportunidade de estar aqui. Vim falar de uma coisa tão importante que é a satisfação dos clientes, né, pessoal? A gente, principalmente conhecendo a realidade aqui da maioria dos nossos lojistas, né, que são pequenos empresários aí que não têm rios de dinheiro para investir em mídias, né, para trazer novos visitantes, novos clientes para sua loja. Então, é sempre importante você fidelizar e reter esses clientes, né? Então, o Tomás aqui vai ter alguns indicadores, vai falar um pouco do NPS aí, que vocês vão conhecer bem formas de você fidelizar e atender cada vez melhor os seus clientes, tá bom? Antes de eu dar a passada para ele aqui, eu vou colocar a questão do áudio enquanto eu passo as instruções básicas aí das nossas palestras, tá? A palestra aqui vai girar em torno de uns 45 minutos. Após esse período aí, a gente tem a sessão de perguntas e respostas, tá? Vocês podem ir enviando já as perguntas que vocês acham interessantes no decorrer do assunto, só que a gente não vai liberar no chat, tá? O chat ele é moderado. A gente, durante a palestra, para não interromper aqui o nosso palestrante, para ser proveitoso para o máximo número de pessoas, a gente deixa sem nenhuma pergunta mesmo e só no final, depois que a gente vai abrindo essas perguntas, tá bom? Essa palestra aí vai estar divulgada a partir da próxima semana no blog, o vídeo junto com os slides, vocês vão receber um e-mail com esse link para o blog, tá? Então não se preocupem que semana que vem na caixa de vocês vai ter esse e-mail aí informando sobre o conteúdo da palestra, tá? Gostaria aí que mais pessoas votassem, a gente não teve aí nem 50% das pessoas aí que estão já dentro da nossa sala falando do áudio, tá, pessoal? Como nem todo mundo está votando, eu vou passar mesmo para o Tomás aqui para falar, já dar início à sua palestra. Se muita gente voltar a comentar aí, se algumas pessoas comentarem que estão com problema no áudio, aí eu vou ter que interromper aqui para a gente fazer de novo essa enquete, mas senão a gente segue aí com o conteúdo mesmo, tá? Então eu vou só compartilhar aí antes de passar aqui, Tomás,
A gente está aí com a grande maioria ouvindo bem. Então a gente segue assim e agora é contigo, então. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Tomás. Gostaria de agradecer toda a equipe da Fast Commerce pelo convite. Vai ser um prazer imenso falar aqui com vocês hoje. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre satisfação de clientes no e-commerce. A gente já vem trabalhando com isso há um tempo. Eu gostaria de compartilhar com vocês as melhores práticas, as melhores métricas, os melhores comportamentos que a empresa deve ter, visando a satisfação dos clientes e, consequentemente, trazer mais rentabilidade para o negócio. Só para introduzir, eu vou passar aqui para o próximo slide. Atualmente eu toco 3 empresas, 3 pequenas empresas. A TrackSale talvez seja a mais famosa, que atende uma maior quantidade de clientes e clientes de nome maior, vamos dizer assim. Mas, concomitantemente, eu sou cofundador da Associação Brasileira de Startups, então já venho trabalhando no cenário tecnológico inovador há algum tempo. Eu trabalho também no São Pedro Valley, que é a comunidade de startups de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma comunidade que tem ganhado repercussão internacional. Sou embaixador do programa Building Global Innovators, do MIT de Portugal, é um programa de inovação e empreendedorismo também. O evento Pitch Digital é um evento que eu organizo anualmente, em parceria com a ABS, Associação Brasileira de Startups. Sou gerente do programa focado em negócios do Google Business Groups de Belo Horizonte. É uma iniciativa super interessante que eu recomendo vocês seguirem. E, além disso, eu sou voluntário na casalucas.org, que eu conheço todos a conhecerem. Entrar no site e conhecer. Tudo bem, falando sobre mim, eu vou deixar claro aqui o roteiro, para a gente ter uma expectativa de tempo, que eu acredito que a gente vai gastar de 45, 50 minutos, mais perguntas. O roteiro são 5 tópicos principais que nós vamos trabalhar hoje, que é o primeiro, lucros bons e ruins. Na sequência, KPIs de satisfação de clientes, né, indicadores-chave de desempenho. O terceiro ponto, como trabalhar ações e comportamentos que possam surpreender e encantar clientes. Eu vou citar alguns cases também nesse segmento. Eu vou citar 5 ferramentas tecnológicas para que vocês possam utilizar e que possam ajudar no dia a dia. E, por fim, eu vou falar de 4 princípios que você pode utilizar para aumentar a satisfação e, consequentemente, a rentabilidade do seu e-commerce. Ponto 1, começando pelos lucros bons e ruins. Esse termo, lucro bom e ruim, foi criado no livro The Ultimate Question. É um livro que chama, em português, A Pergunta Definitiva, que é de um autor americano que, na verdade, é um professor e aluno da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que criou um termo chamado Net Promoter Score, no qual nós vamos falar na sequência. Mas, basicamente, ele estudou lealdade de clientes durante muitos anos e definiu diversos termos em relação a esse ponto, e um deles é o lucros bons e ruins. Então, eu vou explicar primeiro o que é lucro ruim, para vocês terem uma ideia, e na sequência eu vou falar sobre lucros bons. Lucro ruim, a forma mais fácil de exemplificar é trabalhando exemplos práticos, né? Não sei se vocês se lembram, no início da década de 90, a AOL, quando a American Online, né, a empresa americana, quando começou a crescer, ela distribuía de forma massiva aqueles CDzinhos que vinham em revistas, eram distribuídos em diversos locais, para que você instalasse o programinha deles e conectasse à internet de forma gratuita e depois chegasse um momento você pagaria por aquilo. O que aconteceu? A AOL ela investiu muito em publicidade através dessa estratégia dos CDs. Isso gerou uma grande repercussão, isso foi uma estratégia de marketing positiva, mas em 2 anos apenas eles tiveram um acréscimo de clientes inesperado, que não foi compatível e não foi sustentável, né, no ponto de vista organizacional da empresa. Então eles saíram de 350 mil clientes em 93 para atingir 4 milhões de clientes em 95. Então, quando você cresce várias vezes, né, o número de clientes que você tem em 2 anos, isso pode ser prejudicial e foi o que aconteceu. A AOL conquistou muitos clientes de uma forma muito rápida e espontânea, gerou
uma grande demanda, mas isso foi impactado de forma negativa. Ela não conseguiu atender esses 4 milhões de clientes. Então, ela acabou frustrando grande parte desses clientes. Ela acabou ganhando o apelido de American on Hold, né, aguardando na linha, porque ninguém conseguia conectar. A qualidade do serviço era muito ruim. No final, ela tinha gastado uma grande quantidade com marketing, tinha conquistado 4 milhões de clientes, mas não estava gerando resultados satisfatórios. Então, isso pode ser considerado lucro ruim. Então, o que é o lucro ruim? São 4 aspectos que você pode definir uma empresa que tem lucro ruim. O primeiro, você pode ler aí, é quando compõe o quadro distorcido de desempenho do negócio, ou seja, você tem ações que não correspondem à satisfação dos clientes e isso gera um ponto de vista negativo na visão desses clientes e configura-se lucro ruim. Ações que mancham reputação da mesma forma, e você tem aí uma série de ações que, às vezes, sutilmente você pode estar fazendo que, na prática, poderiam ser positivas, mas, no fundo, elas estão gerando um reflexo negativo. E é importante ressaltar que os lucros ruins são difíceis de serem encontrados. Por exemplo, a AOL ela só foi constatar depois de 2 anos que aquilo que ela estava fazendo foi uma má estratégia. A princípio, isso estava sendo perfeito. Conquistar 4 milhões de clientes em 2 anos foi excelente, mas isso não foi. Por que não foi? Porque o cliente ele se sentiu maltratado, enganado, coagido ou ignorado. Então, não adianta ela ter receita, conquistar mais clientes, sendo que, na prática, a grande parte dos clientes estão sendo maltratados, enganados, coagidos ou ignorados. E como é que a gente classifica, né, esses clientes de uma forma fácil? Através desse livro que eu citei, o The Ultimate Question, a pergunta definitiva, chegou-se num termo que chama clientes detratores. São esses clientes que eles reduzem as compras deles, eles não voltariam a comprar na empresa. Eles tiveram uma experiência negativa, uma experiência que não é favorável, e eles mudam para concorrentes, e além de mudar para concorrentes, eles falam da empresa mal publicamente, não citam a empresa ou fazem propaganda negativa para amigos e familiares. Eles são chamados clientes detratores. Se você tem uma grande quantidade de clientes detratores, na prática você vai você vai ter lucros ruins, obviamente, e a tendência é que você quebre a sua empresa. Foi o que aconteceu com a AOL, né? Ela foi comprada por centenas de milhões de dólares e no final ela foi vendida por menos de uma dezena de $1 milhão, porque ela tinha uma grande quantidade de clientes detratores e estrangulou o crescimento dessa empresa. Agora vamos falar sobre lucro bom, né? A gente já deu um panorama sobre lucro ruim. Lucro bom. Lucro bom é aquele que o cliente participa do dia a dia da empresa, né? Ele participa de uma forma colaborativa. Outro fator do lucro bom as empresas que têm lucro bom normalmente encantam os clientes ou pelo menos cumprem a sua obrigação. As pessoas, os funcionários, colaboradores que trabalham nessa empresa, eles tratam os clientes como gostariam que fossem tratados, de uma forma ampla, e você tem simplicidade, transparência e velocidade na relação com o cliente, que é o 4º tópico. Resumindo, então, eu vou até passar aqui, nós temos aqui no Brasil a fama de bancar o espertinho, e isso acaba gerando lucro negativo. Então, se você não bancar o espertinho, a tendência é que você trabalhe com lucros bons. Você tem que ser transparente, eficiente, ágil e saber encantar e ouvir o cliente. Esses são o resumo dos lucros bons. Então, vamos falar de empresas que têm lucros bons. A Amazon, para quem já comprou na Amazon, que é uma empresa, né, talvez o maior e-commerce dos Estados Unidos, e agora começando uma presença no Brasil, eles têm uma experiência de compra extremamente positiva, no qual a ideia é a satisfação total do cliente e a Amazon consegue inspirar esse cliente a compartilhar essa boa experiência com os amigos, porque o cliente foi encantado, o cliente foi surpreendido. E na prática eles acabam investindo menos em publicidade, porque essa experiência do cliente é tão positiva que eles acabam espontaneamente compartilhando essa experiência
e angariando novos clientes sem custo adicional, ou seja, somente no boca a boca. A Amazon é um case muito interessante e o Jeff Bezos, lá, que é o CEO da Amazon, ele fala muito sobre isso. O eBay da mesma forma, o eBay é um pouco menos que a Amazon, mas ele tem uma experiência positiva e no final das contas ele quer que os clientes se sinta confortável e tenham uma ótima experiência e eles encorajam muito a equipe do eBay a trabalhar como os clientes gostariam de ser tratados. Então, esse é um resumo que eu fiz aí dos lucros bons e lucros ruins, para você ter uma perspectiva de que às vezes você pode estar crescendo, ganhando dinheiro, mas tendo uma grande quantidade de clientes detratores, ou seja, trabalhando com lucros ruins. Isso não é sustentável. Você precisa de gerar lealdade e satisfação do cliente, tendo lucros bons, para que a sua empresa tenha sucesso ao longo do tempo. Se você, às vezes, pode estar trabalhando até com um resultado positivo, mas no lucro ruim, a tendência é que isso, a régua vira e você acaba quebrando. Sobre o segundo ponto, que eu já vou entrar, são as métricas e indicadores. Aqui eu vou falar de algumas métricas que as principais empresas de comércio eletrônico no mundo e no Brasil utilizam para monitorarem a satisfação dos seus clientes e dessa forma você ter indicadores que possam mudar o rumo da sua empresa, uma vez que eles vão gerar um reflexo na espinha dorsal do e-commerce, ou seja, desde o insight, quando o cliente teve para escolher sua loja, até mesmo quando ele chegou em casa, recebeu o produto e percebeu se aquilo foi uma experiência positiva ou não, se mudou a vida dele para melhor ou não. Então, quando se fala em indicador de satisfação de clientes, hoje não se pode deixar de fora o Net Promoter Score, o NPS, que é o grande nome hoje no mundo inteiro em relação à satisfação de clientes. Quando se fala em KPI, indicador de desempenho em relação à satisfação de clientes, o Net Promoter Score é unânime, não existe nada igual. Por que o NPS fez tanto sucesso? Porque ele é muito simples. Vamos dizer, a inovação da pesquisa de satisfação. Ele é muito simples porque você tem basicamente duas perguntas. A primeira é essa. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa empresa para um amigo? Por que essa pergunta é estratégica? Porque, basicamente, quando você pergunta isso para o seu cliente, ele faz um raio-x espontâneo na cabeça dele. Por quê? Com base na confiança que você tem nos seus amigos e familiares, você não indica nada de ruim para o seu amigo. Então, se você teve algum ponto negativo, parcial ou positivo, você vai lembrar da sua experiência que você teve através dessa pergunta. Por exemplo, eu comprei e não recebi o produto. Esse é um ponto estrutural que não foi cumprido. Certamente, quando eu faço essa pergunta do Net Promoter Score, eu lembro desses fatos. E embaixo, essa é a pergunta quantitativa, né? Uma resposta de 0 a 10. Mas nós temos também a pergunta qualitativa, que embaixo dessa a gente pode fazer uma justificativa. O que motivou a sua nota sobre a indicação de 0 a 10? É um espaço para o cliente falar ali melhor sobre como foi a experiência que ele teve, e dessa forma você pode elucidar os pontos qualitativos e tentar corrigi-los da melhor forma, ou trabalhar agradecendo pelos clientes, enfim, eu vou citar isso agora. Então, quando a gente pergunta de 0 a 10 o quanto você indicaria a empresa para um amigo, os clientes são classificados em 3 níveis. Os clientes promotores, que são as notas 9 e 10, as notas verdes, que recomendariam muito a empresa a um amigo. As notas 7 e 8 são as consideradas as notas neutras. E os clientes detratores são as notas de 0 a 6. Eu vou fazer um panorama rapidamente sobre os clientes promotores, neutros e detratores. Os clientes promotores são aqueles clientes leais à marca, que voltariam a comprar sempre na empresa. Os clientes que colocam o lucro da empresa para cima, porque além deles voltarem a comprar no seu negócio, eles acabam indicando de 5 a 25 pessoas a sua empresa, porque a experiência foi muito positiva.
Então, ele é o cliente leal e quanto mais desse cliente você tiver, maiores a sua chance de aumentar o seu faturamento, maior a chance de você conquistar sucesso em pequeno, médio e longo prazo. Os clientes neutros são aqueles clientes que tiveram uma experiência parcial. Olha, eu comprei na loja, mas atrasou 2 dias. Ou seja, ele ficou até satisfeito com o produto, mas teve alguma ressalva. E esses clientes, se, por exemplo, um concorrente está com um preço menor, ele vai para o concorrente. Então você tem que tratá-los para torná-los promotores. Da mesma forma, os detratores, que eu já citei nos lucros ruins, são aqueles clientes frustrados, né, que não voltariam a comprar na empresa porque tiveram uma experiência negativa. Esse índice de 0 a 10 aí, ele foi estudado durante muitos anos e trabalhado na prática com grandes empresas como a Apple, a Amazon, American Express. E dessa forma eles chegaram nessa classificação e ela corresponde hoje ao indicador. Então, como é que você calcula, né, o seu NPS? O NPS é uma nota, igual uma KPI mesmo, né, um indicador de desempenho que você vai ter mês a mês. Como é que você calcula o seu NPS? Você pega a quantidade de clientes verdes, que são as notas 9 e 10, e subtrai pelos clientes vermelhos, que são os detratores, as notas de 0 a 6. Os clientes amarelos, as notas amarelas, as notas 7 e 8, aliás, eles são descartados, porque o NPS, essa métrica, ele não quer ter experiências parciais, ele quer que o cliente seja 100% satisfeito. Então, as notas amarelas são descartadas. Então, nós temos aí duas notas, que são as notas de 9 e 10, subtraindo pelas 7 notas, que são as notas de 0 a 6. Então, nós vamos chegar, através dessa conta, num nível que varia, né, num espaço que varia de menos 100 a 100. Isso é legal de perceber, porque uma empresa que tem um NPS de menos 100 a 0 é considerada uma zona crítica. Ela tem uma grande quantidade de clientes detratores. É possível que essa empresa, se continuar como está, ela pode quebrar, porque ela trabalha com lucros ruins. Ela pode estar até tendo receita, faturamento, lucro, mas ela vai quebrar porque grande parte dos clientes falam mal dessa empresa e não recomendam. Da mesma forma, os clientes de 0 a 50, as notas de 0 a 50, são os chamados na zona de aperfeiçoamento. São os clientes que precisam melhorar, porque eles têm uma grande quantidade de detratores ou neutros e poucos promotores, mas não tão crítico quanto a zona crítica de menos 100 a 0. E também as notas de 50 a 75 são as chamadas zona de qualidade, já tem uma quantidade maior de clientes promotores, mas pode ser evoluído para a zona de excelência, que é a nota de 75 a 100, que poucas empresas têm, algumas empresas no Brasil têm. A Amazon, por exemplo, a Apple trabalha nessa linha de zona de excelência, a Amazon está numa linha de zona de qualidade. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, e-commerces, eu vou citar um e-commerce pequeno, super interessante, que tem um NPS alto. Elari, por exemplo, Território do Bebê, são zona de perfeição, zona acima de 75. A Azul Linhas Aéreas, por exemplo, que monitoram o NPS, ela tem um NPS de 67, ou seja, considerado uma zona de qualidade excelente para uma grande empresa. Então, essa é a métrica do NPS que vocês podem trabalhar. Aqui eu citei, estou mostrando algumas empresas que já utilizam o NPS no seu dia a dia e são consideradas uma das principais métricas que você pode trabalhar para mensurar, né, a satisfação e a lealdade de clientes, e essas empresas já enxergaram isso e utilizam na prática. Outra métrica, já vamos partir para uma próxima métrica. Outra métrica interessante que quase nenhuma empresa no Brasil nem no mundo está utilizando, porque é uma grande novidade, poucas empresas nos Estados Unidos utilizam, e no Brasil a gente está tentando trazer isso de uma forma ampla, poucas empresas têm utilizado, que é o Net Value Score, que é uma análise concorrencial, é uma KPI que faz uma análise concorrencial do negócio. Porque a gente pergunta, como você classifica a nossa empresa em relação a empresas do mesmo segmento? Empresas concorrentes do mesmo segmento. Significativamente pior, um pouco pior, nem melhor nem pior, um pouco pior e significativamente pior.
Então, essa nota varia de menos 200 a 200. Então, você vai ver, na cabeça do seu cliente, você vai fazer essa pergunta e você vai gerar um reflexo em relação aos concorrentes do mesmo mercado que você atua, se você é melhor ou pior em relação à análise de preço e em relação à análise de benefícios. É um raio-x também que se passa na cabeça do cliente, quando você faz essa pergunta, e você vai ter um indicador de menos 200 a 200 que vai cruzar dados espontâneos de preço e benefício. Então, ele gera um indicador super interessante que pode ser muito útil para saber se você está sendo melhor do que a concorrência ou pior. E outro indicador que eu recomendo é o Top of Mind. Top of Mind é uma visão de benchmarking, né? Para você ter uma visão de quem que são as referências do mercado. Quando você pergunta para o seu cliente, falando de tênis de esporte, né? Falando ou então de roupa feminina, qual que é o primeiro nome que vem à sua cabeça? Quando você pergunta isso para o seu cliente, você acaba tendo a oportunidade de ver quais são os melhores do mercado e quais são as grandes referências, né, de marca, para que você possa ter uma visão de análise concorrencial também e verificar aonde você pode melhorar. Então, o Top of Mind é recomendado também. Mas quando você vai fazer uma pergunta de uma pesquisa de satisfação, você pode utilizar perguntas super interessantes também, além dessas 3 que eu já citei, que podem ajudar drasticamente no dia a dia do seu e-commerce. Como, por exemplo, qual a principal melhoria que devemos realizar? Essa é uma pergunta super estratégica que pode levantar tópicos extremamente interessantes que, na maioria das vezes, se tornam comuns a vários clientes. Dessa forma, você pode definir o seu roadmap, né? O seu esforço de melhorias do seu produto, da sua plataforma, enfim, da sua estratégia de marketing, para evoluir o seu e-commerce e eliminar o buraco que existe entre o que o cliente quer e o que você está fazendo. Essa é a grande sacada da pesquisa de satisfação. Você trazer dados que encurte a distância entre o que o seu cliente quer e o que você está fazendo na prática. A nota 10 também é uma outra pergunta, o que podemos fazer para chegar à nota 10? Isso também é uma forma interessante do cliente ter uma visão espontânea de que pode ser evoluído. E um ponto super importante, alegado e argumentado pelas principais consultorias de negócio do mundo, é que as pesquisas elas devem ser recorrentes. Não adianta nada você ter pesquisas muito esporádicas. As pesquisas de satisfação elas têm que ser simples, inteligentes, rápidas e frequentes. Então, acompanhamento diário, semanal, mensal, para que você consiga ter referência. Porque se você simplesmente fazer um monitoramento esporádico, você não vai ter referência. Você precisa comparar clientes do mês de agosto com o mês de setembro, com o mês de outubro, enfim. Você precisa ter uma referência para evoluir a sua empresa como um todo. E quando se fala de evolução, todos os setores têm que ser abordados, né? Falando de uma grande empresa, desde o presidente até a moça que serve o cafezinho, ela pode ser impactada por métricas de satisfação de clientes. Porque, na prática, se o seu cliente teve uma experiência negativa com a moça do cafezinho, às vezes, numa pergunta se ele indicaria a empresa, esse ponto pode ser elucidado. Então, essas métricas de satisfação de clientes acabam trabalhando a espinha dorsal da empresa, como eu disse anteriormente. Então, esses são os principais pontos em relação a métricas e indicadores de desempenho de satisfação de clientes. Eu vou passar já para o próximo, que é surpreendendo e encantando clientes. Vocês podem ir anotando as perguntas, no final a gente vai respondendo todas. Vai ser um maior prazer. Então vamos falar aqui sobre algumas técnicas, né, abordagens para surpreender e encantar clientes. Não tem nenhum mistério, pode ser que alguns de vocês já façam e utilizem, mas eu vou citar alguns exemplos que podem ser interessantes, que às vezes não são aplicados no Brasil, mas que geram grande repercussão e resultado. Então vamos lá.
O primeiro ponto é relativo à logística, né? Aqui no Brasil a gente tem, todo mundo sabe que a gente tem sérios problemas relacionados à logística, seja pelos correios ou alguma transportadora, a infraestrutura do Brasil é precária, enfim. Mas todo cliente quer receber o produto o mais rápido possível, esse é um fato. Mas quando você trabalha entre o seu limite mínimo e o seu limite máximo, ou seja, o seu limite mínimo é o limite técnico, né? Ou seja, lógico, aquele que você não existe possibilidade de entregar antes do que aquilo. E o seu limite máximo de entrega é aquele que você não vai perder a venda para o concorrente que tem um limite menor. Então, quando você trabalha com um número que varia do seu limite mínimo para o seu limite máximo, mas que seja atrativo, mas que não seja real, no seguinte ponto, é igual eu estou citando aí. O meu limite razoável é de 5 dias de entrega, mas na prática eu consigo entregar em 3. Então, eu coloco para o cliente que eu consigo entregar em 5 dias, mas ultimamente eu entrego em 3. Então, eu posso surpreender os clientes sempre entregando antecipado. Se fosse 7 dias, por exemplo, o correio me fala que eu entrego em 7 dias, que ele entrega em 7 dias o produto. Você coloca 8 ou 9, porque se o cliente já estava na expectativa de receber o produto em 9, ele vai sempre receber antes. Então, uma informação adicional para que surpreenda o cliente de alguma forma. Quanto antes se entregar, melhor. Esse é um ponto que pode ser trabalhado. Outra forma super simples de você trabalhar encantando o cliente é ter um sistema de alertas proativo. Não precisa ser um sistema propriamente dito, pode ser ações no seu dia a dia do negócio, pode ser uma pessoa, enfim, pode ser uma tecnologia, você pode achar a melhor forma. Mas é super interessante, por exemplo, quando a Fast Shop, na hora que eu compro na Fast Shop, ela liga para mim dizendo que o meu produto já entrou no caminhão e depois que o produto já chegou na cidade. Ou seja, existe uma abordagem de uma pessoa, um ser humano me ligando e trabalhando dessa forma. Eles não fazem isso com todo mundo, mas às vezes um produto, ou seja, que tem um valor maior, pode ser feito dessa forma. Mas você trabalhar com alertas via e-mail, SMS, ou mesmo telefone, informando o cliente de todas as etapas, né? Todas as etapas que está sendo feito em relação, principalmente à logística, isso vai trabalhar o encantamento dele de uma forma positiva. Algumas empresas americanas, já para o terceiro ponto agora, elas instigam os funcionários, né, os colaboradores, a trabalharem em boas ações do dia. Então, o funcionário ele tem 10, 15, 20 minutos para tirar o dia para pegar um cliente aleatório e tentar encantá-lo de alguma forma espontânea. Seja através de uma demanda reconhecida naquele momento, seja através de uma demanda esporádica que ele queira reproduzir com alguns clientes específicos ao longo do tempo. Acho que um exemplo legal que aconteceu recentemente foi o CEO da Opa Design, aquela e-commerce de móveis, que uma cliente teve problemas com entrega, problemas com produto, enfim. Ele pegou e tirou um dia de manhã, não sei, num sábado, pegou o móvel e foi entregar pessoalmente, ou seja, o CEO saiu da empresa e foi lá entregar pessoalmente, montar o móvel para o cliente. Ou seja, ele fez uma boa ação no dia, gerou uma grande repercussão, saiu em todos os jornais e mídias, no qual o dono da empresa, o sócio, ele tirou o tempo dele para resolver o problema do cliente. Então, esse tipo de ação pode gerar uma grande repercussão, às vezes interna, às vezes externa, mas enfim, o seu cliente vai ficar satisfeito, na prática você vai acabar surpreendendo ele. Fazer o inesperado é o quarto ponto. É super interessante, por exemplo, você surpreender o cliente de alguma forma. Vou dar exemplos práticos. Existe uma concessionária de carros, eu sei que não é e-commerce, mas só para vocês terem um exemplo claro. Existe uma concessionária de carros no sul do país que não importa o produto ou o serviço que você vai comprar, eles falam um preço, na hora de você pagar, você concorda com esse preço, e na hora de pagar efetivamente, o preço é menor. Então, assim, eu fui fazer uma revisão no carro.
produto, né, o serviço custou R$700. Na hora de pagar, sem eles falarem nada, é R$500. Você fica surpreso. Você fala, ué, mas era 700. Não, fica tranquilo que hoje é 500 para você. Isso acaba gerando uma grande repercussão na cabeça do cliente, porque ele é surpreendido e encantado ao mesmo tempo, e ele vai falar disso para todo mundo, ou seja, isso gera uma repercussão espontânea entre o âmbito social desse cliente, e acaba que ele volta a comprar lá porque ele foi surpreendido em relação ao preço. É muito comum nos Estados Unidos você ter lojas de eletrônicos, por exemplo, que vende impressora. A impressora, você compra uma impressora e eles te dão 3 meses de cartucho grátis sem falar nada. Você está surpreendendo também o cliente, gerando uma forma dele voltar na empresa, inclusive, porque durante esses 3 meses o cliente é necessário ter um vínculo para receber os cartuchos, e você vai surpreender esse cliente porque ele precisa de impressora, ele precisa do cartucho, e você está oferecendo um benefício, né, um brinde, que era inesperado. O cliente estava na expectativa de comprar um cartucho espontaneamente, e acaba não sendo necessário porque ele teve gratuitamente esse item. Isso é uma forma mais interessante também. Outro ponto super utilizado também, principalmente por empresas mais inovadoras, é você permitir que somente seus clientes leais consigam comprar novos produtos. Então, pensa a Apple lançando um novo iPhone, ela faz um cadastro online, no qual somente o cliente que já é Apple ele consiga comprar. É muito positivo porque o cliente que já é cliente ele se sente totalmente motivado e satisfeito. E o cliente que não era, ele se sente, vamos dizer, excluído, com certos ciúmes, e fala assim, nossa, eu queria estar lá dentro. Então, isso pode ser extremamente positivo fazer essa estratégia de lançar produtos novos exclusivamente para os seus clientes. Passou uma semana, você libera para todo mundo. Outro ponto, que é o último de Surpreendendo e Encantando Clientes, é eliminar taxas que outras empresas aplicam. Por exemplo, o custo de embalagem do cliente, do presente, né? O produto vai ser entregue, você tem um custo de embalagem muito reduzido, você pode gerar isso espontaneamente, de graça. Isso gera também um ponto positivo, é reconhecido na relação, na experiência de compra. Cases interessantes de surpreender e encantar clientes, nesse ponto último, que é exatamente sobre eliminar taxas que outras empresas aplicam. A Southwest, que é a companhia aérea líder de satisfação de clientes nos Estados Unidos, que tem o Net Promoter Score mais alto, ela não cobra nada para você alterar a sua passagem, o preço, ou seja, o horário do seu voo. Ela não cobra nada, sai de graça. Então, nenhuma empresa faz isso. Acaba que isso gera uma grande repercussão entre os próprios clientes, e grande parte dos clientes se tornam leais em virtude disso. A Zappos também, que iniciou, a Zappos, que é aquela empresa de sapatos americana, o e-commerce, né, que foi vendida para a Amazon, se eu não me engano, por 1,3 bilhões de dólares. A Zappos, ela tem, inclusive o Tony Hsieh, que é o CEO, ele tem um livro que chama Satisfação Garantida, que eu recomendo a todos. Ele tem uma pegada totalmente inovadora em relação à satisfação de clientes e de funcionários. E ele criou o conceito de entrega grátis e devolução grátis para os clientes não satisfeitos. Então o cliente recebe o produto, tem 30 dias para avaliar. Lógico que isso tem um custo elevado, mas está previsto, né, na relação de compra. Nos Estados Unidos é um pouco mais fácil de implementar esse tipo de técnica, porque a logística é bem mais barata. Mas ele implementou uma forma de surpreender os clientes. Se o cliente não gostar de nada, ele devolve gratuitamente, inclusive pagando o frete de volta, para ter esse cliente sempre satisfeito. Eu vou citar aqui algumas ferramentas tecnológicas. São 15h38 agora, daqui a pouquinho a gente já está terminando. Estamos para a reta final. Ferramentas tecnológicas. Eu vou citar 5 ferramentas que você pode implementar no seu e-commerce que podem fazer a diferença. O Intercom, que é uma régua de comunicação automática com clientes. É super fácil de implementar. É necessário um mínimo de programação.
mas vale muito a pena, no qual você pode definir regras de comunicação. Por exemplo, se o cliente não entra na loja 30 dias, ele dispara um e-mail automático. Ou então, você pode definir alguma novidade da loja para o cliente que não entrou nos últimos 7 dias, e na hora que ele entra, aparece uma mensagem automática para ele. Vale muito a pena vocês conhecerem o Intercom. Tem uma versão gratuita, inclusive. Outra ferramenta super interessante que pode ser integrada ao suporte é o Zendesk. É uma central de suporte e chat, no qual acaba que você agiliza e organiza o seu suporte em relação à sua equipe ou você mesmo, inclusive fazendo a gestão disso até mesmo pelo seu smartphone. O Zendesk é muito recomendável e utilizado por diversas empresas no Brasil e no exterior. Outra que a gente recomenda, né, obviamente, que é a TrackSale, que é a nossa ferramenta, no qual a gente faz a gestão de satisfação de clientes. Nós temos uma plataforma que coleta as opiniões dos clientes via e-mail, SMS e diversos outros canais tecnológicos. E a gente monitora a satisfação dos clientes utilizando indicadores de desempenho, igual eu citei o Net Promoter Score. Hoje a gente atua já com empresas como a Electrolux, a Fiat e e-commerces espalhados pelo Brasil inteiro. Nesse ponto, eu gostaria até de ressaltar que a TrackSale tem uma integração com a Fast Commerce. É super interessante porque é plug and play. Em pouco tempo, você consegue iniciar o monitoramento da satisfação dos seus clientes de uma forma rápida, utilizando as melhores métricas e transparência com o seu cliente, tendo resultados, relatórios em tempo real. É legal também que, só para ilustrar, a gente acaba oferecendo a possibilidade da empresa dar algum tipo de vantagem para o cliente em troca do tempo que esse cliente gastou dando a opinião dele. Então, você pode oferecer por exemplo, 10% de desconto para os clientes que deixaram a opinião, em agradecimento ao tempo que esse cliente gastou. E dessa forma, você tem uma forma de reter esses clientes, porque eles vão ter um desconto e eles acabam voltando a comprar. Hoje a gente tem índices de retorno de investimento extremamente altos de diversos e-commerce espalhados pelo Brasil. O Scoop, que é uma ferramenta de monitoramento e gestão de redes sociais, também super interessante para você ver o que se passa em relação à sua marca, em relação ao ramo de atividade do seu negócio. Ele gera também indicadores, dashboards em tempo real em relação à satisfação, em relação ao monitoramento de marca, satisfação nas redes sociais, enfim, uma série de tópicos. Vale muito a pena conhecer. E, por fim, a NeoAssist, que é uma gestão de atendimento também. Ela tem a parte de chat, a parte de gestão de tickets, tudo isso na linha da Zendesk. E é recomendável também já utilizar por grande parte dos e-commerces. Entrando para a reta final agora, sem tomar mais o tempo de vocês, todo mundo voltar a trabalhar com garra nessa quinta-feira, nem sexta. 4 princípios para aumentar a rentabilidade e satisfação dos clientes. Então vamos lá. Primeiro, esses princípios, na verdade, eu tirei de algumas matérias americanas que são unânimes em falar desses 4. Todas falam. Primeiro ponto crucial é que 29% dos clientes que receberam os produtos incorretos não voltam a comprar na empresa. Então, a precisão em relação ao pedido, ela é extremamente importante. Então, na hora que você recebeu o pedido, foi aprovado, caiu lá na caixa de e-mail que o cliente quer comprar o produto X, tem que ter muita atenção na hora de segmentar e selecionar esse produto. Até porque hoje em dia, com a mesma carcaça, então com poucas variáveis, os produtos são bem similares, pode ser bem similar, e é necessário mandar o produto exato que o cliente solicitou. Por exemplo, uma roupa é o tamanho correto, a cor correta, enfim. Então, a gente sugere pelo menos 2 verificações para reduzir os erros de precisão que podem gerar um grande destaque negativo na empresa. O segundo ponto é o tempo de entrega. O tempo de entrega, igual eu falei, quanto mais rápido, melhor. Mas,
olha só que esse dado interessante da Comscore, super interessante. 42% dos clientes abandonam carrinhos ao ver o prazo de entrega. Então, assim, quanto mais rápido, melhor, mas também você tem que ser transparente e verdadeiro. Não adianta querer dar uma despertinho e tentar perceber ou não trabalhar o cliente, trabalhar o cliente de uma forma negativa, abusando da confiança dele, de que ele, se ele receber o produto com um dia de atraso, ele não vai achar ruim. Isso não é adequado. 41% dos clientes recomendam empresas que cumprem prazo de entrega. Então, o prazo de entrega é um dos fatores chave para a aquisição de produtos no e-commerce. Esse ponto tem que ser cumprido à risca, de forma transparente, sincera e eficiente. Voltando àquela questão que eu já até citei, de surpreender e encantar o cliente, você trabalhar com o rastreamento do pedido, sempre comunicando o cliente em todas as etapas de compra, desde a parte financeira até a parte de logística e pós-venda. 75% dos clientes esperam receber notícias do andamento do produto, seja via site, e-mail, SMS, telefone, enfim. WhatsApp, né? Agora o WhatsApp quente. Então, o rastreamento pedido é um princípio para você aumentar a rentabilidade e a satisfação do cliente. E, por fim, a velocidade. 48% dos clientes esperam entregas inferiores a 4 dias. Super difícil, né? No Brasil, a gente sabe. Mas quanto mais rápido, melhor. E tem uma outra métrica super interessante que algumas empresas no Brasil utilizam, principalmente também fora do Brasil, que chama OTIF. Eu não vou me aprofundar muito nela, mas vocês podem pesquisar no Google para se aprofundarem um pouco mais. Chama On Time in Full, é a tradução da OTIF. O que é On Time? Né? A primeira parte é que todos os dados de cumprimento do prazo estão alinhados e foram cumpridos. Então, todos os dados de tempo foram cumpridos conforme combinado. Em full, é se o produto foi realmente escolhido, a precisão que eu acabei de falar, e se ele teve alguma avaria, se o produto foi entregue com algum problema, enfim. Então, o produto tem que ser entregue no prazo, completo e preciso. Essa é a métrica OTIF e é um indicador de desempenho também, você vai ter uma nota em relação ao seu OTIF. Isso gera um impacto drástico na satisfação de clientes. Então é isso, pessoal. Aqui eu vou finalizando. Eu falei então sobre os 5 pontos aí, em relação à gestão da satisfação de clientes no e-commerce. É uma abordagem geral, não é limitada, ou seja, existe a possibilidade de a gente ampliar esse tema. Eu gostaria de compartilhar e ouvir experiências que vocês tiveram em relação a esses pontos, alguns exemplos que podem ser interessantes para ilustrar o que a gente está falando. Gostaria de abrir para perguntas e agradecer, deixando os meus contatos aqui embaixo, no e-mail tomás@tracksale.co, nosso site é tracksale.co. Por gentileza, me adicionam no Facebook, LinkedIn, sigam no Twitter, estão todos os meus dados aí, Tomás Duarte Murta, Tomás Duarte. Estou disponível para ajudá-los da melhor forma, oferecendo, seja consultoria gratuita que vocês precisarem, seja ilustrando alguma forma de resolver algum problema, enfim, sintam-se à vontade para me perguntar, que vai ser um grande prazer responder para vocês. Um grande abraço e obrigado, Fast Commerce, pelo convite. Legal, muito bom, Tomás, bacana, um assunto muito importante. Pessoal, vamos enviando as perguntas, a gente ainda não recebeu nenhuma aqui. Eu só vou cortar aqui um pouco o áudio para mudar o layout aqui da tela para a gente dar destaque maior para as perguntas, tá bom? Mas já podem ir enviando aí suas dúvidas.
Bom, legal, pessoal, a gente ainda não recebeu muitas perguntas, gostaria aí de reforçar aí o envio aqui para a gente aproveitar a oportunidade aqui de um palestrante tão bom aí que nem o Tomás, para a gente tirar algumas dúvidas, tá? Então, já apareceu aqui, agora é com ele aí nessa sessão de perguntas e respostas. Tá, obrigado. Então, vou começar aqui pelo Catley. Eu tenho um sex shop e tenho dificuldade em elaborar uma forma de saber se o cliente ficou satisfeito. Isso. Porque tem aquela coisa de ser invasivo ou o cliente já compra online porque não quer contato. Você tem alguma sugestão? Sim, Catley. Olha, nesse ponto, eu sugeriria uma abordagem extremamente discreta e sem alarde, vamos dizer assim. Via e-mail, com texto muito simples, singelo, rápido, e tentando mencionar, ou seja, sem publicizar e externalizar a relação de compra que ele teve com você, colocando algum ponto, ou seja, colocando algum texto que claramente ele saiba do que se trata, mas que se uma pessoa chegar perto, por exemplo, abrir o computador dele por engano, por exemplo, ela não conseguir entender de uma forma clara e rápida. Então, assim, é o texto mesmo. O impacto inicial da abordagem da pesquisa de satisfação, ela tem que ter um texto muito bem pensado no seu caso. A gente pode, inclusive, te ajudar nisso. Eu gostaria de conversar com você posteriormente, porque a gente já tem uma expertise muito grande em diversas abordagens dos melhores textos para impactar os clientes em relação à coleta da satisfação desse cliente, gerando a melhor taxa de resposta possível. Então a gente pode conversar sobre isso. Vai ser interessante a gente procurar uma solução adequada para você. A Adriana, ela perguntou qual o custo dessas ferramentas que apresentou nesse site. Então, Adriana, vai depender muito do tipo de pacote que você vai utilizar, mas enfim, em regra, as ferramentas tecnológicas, pelo fato de serem startups, né, produtos repetíveis e escaláveis, vamos dizer assim, eles têm custos acessíveis, no qual você pode, às vezes, começar com um pacote pequeno e evoluir posteriormente. No caso da TrackSale, a gente pode, inclusive, fazer um teste gratuito, sem nenhum problema, em parceria com a Fast Commerce. Você pode solicitar para a gente faz um teste para você perceber como funciona. Mas, por exemplo, o Intercom, ele tem a versão gratuita. O Zendesk, você pode fazer um trial, né, um teste gratuito. Depois, você pode pagar $20 por ano, por exemplo, ou então $10 por mês, vai depender do seu pacote. Mas, em regra, é um custo extremamente acessível. Agora eu vou ajudar o Ramon. Olá, parabéns pelo domínio e conhecimento da apresentação do conteúdo. Obrigado, Ramon. Minha pergunta é como você vê a pesquisa do grau de satisfação de clientes em prestações de serviço, né? Prestadores de serviço. Ramon, depende muito do serviço, né? Mas eu vou citar, por exemplo, uma grande empresa prestadora de serviço, que é a Localiza. A Localiza, ela tem uma abordagem de gestão da satisfação de clientes super proativa, com uma grande operação nesse sentido, e eles fazem o impacto desse cliente via e-mail. Uma vez que eles têm o cadastro do cliente, é feito via e-mail, é a forma mais simples e inteligente de você monitorar a experiência pós-venda desse cliente. Mas vai depender muito do seu negócio, vai depender da forma. Um ponto super importante, que talvez eu não tenha citado, é que quanto menor contato humano no monitoramento da satisfação de clientes, melhor. Por quê? Quando você pergunta para o seu próprio cliente se ele se sentiu satisfeito, na maioria das vezes ele se sente coagido ou constrangido, né, de responder ali na cara, caso a experiência tenha sido ruim. Então, a maioria das empresas não querem brigar, a maioria das empresas querem paz, vamos dizer assim. Então, se você pergunta ali, como você esteve aqui, como foi a nossa experiência de compra no nosso e-commerce?
Você liga para ele. A maioria dos clientes podem falar positivamente, ou mesmo extremamente negativamente, vai depender do grau de satisfação dele, mas esse resultado acaba não sendo um reflexo real do que se passa na empresa, porque grande parte dos clientes vão dar notas positivas ou mesmo negativas sem justificativa adequada, porque elas não querem trabalhar falando publicamente, porque elas se sentem constrangidas ou coagidas pelo contato humano. Então, o cliente tem que se sentir confortável no tempo dele, no local dele, para responder uma pesquisa nesse tipo que a gente está falando. Suian, obrigado pelo elogio. O Felipe, eu vou ajudar. Boa tarde. No ramo de acessório, quando uma loja está bem no início e as vendas ainda não iniciaram de fato, o que podemos fazer neste novo cenário, além do marketing tradicional, para atrair os clientes e motivá-los a indicar a loja? Legal, filho. O primeiro passo, na verdade, é você constatar o grau de satisfação dos seus clientes, o grau de lealdade dos clientes. Então, o primeiro passo é constatar o grau de satisfação e lealdade de clientes. Porque você não pode fazer algum tipo de ação nos seus próprios clientes se você não sabe se ele está satisfeito ou insatisfeito. Porque, às vezes, você está mandando um e-mail marketing para um cliente extremamente satisfeito e isso pode gerar um resultado negativo. Porque, dessa forma, você está fazendo a estratégia errada. Então, o primeiro passo é você ouvir o cliente de uma forma inteligente, rápida e inovadora. Sugiro o Net Promoter Score, ou NPS. E depois você criar ações focadas em cada nicho de clientes. Clientes neutros, detratores e promotores. Igual eu citei durante a palestra. Porque dessa forma você vai ter uma ação específica e inteligente para cada nicho de cliente. Ou seja, vai ser uma forma muito mais inteligente de engajar os seus clientes a voltar a comprar na loja e naturalmente indicar a loja. Aí você pode convidar os clientes promotores, que são aqueles clientes leais à marca, os advogados da sua marca que voltam a comprar na empresa, a gravar um vídeo, por exemplo, ou então tirar uma foto, dar um depoimento em texto. Existem várias formas de você potencializar os clientes satisfeitos em novas vendas. E essa é uma estratégia super interessante que vale a pena executar. Do Marçal. Marçal, primeiramente, obrigado. Eu que agradeço. O que você entende como básico em pós-venda no quesito satisfação de clientes? Olha, o pós-venda, esse termo é muito amplo, né? Levando em consideração pós-venda, você pode ter desde uma pesquisa de satisfação, já está fazendo pós-venda, até mesmo quando um cliente volta para fazer uma revisão de um produto na sua loja, ou então usa a garantia estendida, por exemplo, você está usando pós-venda também. Mas, no quesito de satisfação de clientes, eu acho que assim, hoje não há outro ponto, não há outro assunto que não seja o Net Promoter Score. O NPS ele é utilizado pelas melhores do mundo e do Brasil. Então, o NPS é a grande porta de começo para você utilizar e com um custo extremamente reduzido. Ou seja, de uma forma muito simples e rápida, você tem ali uma métrica utilizada pelas melhores, com endosso das melhores empresas, das maiores, as mais inteligentes, inovadoras empresas, e com os melhores times, né, com os melhores funcionários. Você vai ter a possibilidade de ter uma métrica na sua mão que vai te ajudar drasticamente a enxergar todo o rumo da sua empresa, como atuar para evoluir os seus produtos, serviços e processos. João, agora. Uma empresa que nunca fez o NPS, qual seria uma nota aceitável da primeira avaliação? Então, João, essa pergunta não tem resposta, porque normalmente a gente recomenda primeiro monitoramento do NPS você fazer com os clientes dos últimos 90 dias. Por quê? É a regra da noventena.
Em regra, você não pode, até para não massificar e não tornar esse processo chato para o cliente, fazer uma pesquisa de satisfação para o mesmo cliente dentro do prazo de 90 dias. Isso pode ser ruim. É claro que depende muito do negócio. Existem alguns negócios que têm que ser monitorados a cada experiência. Mas a cada 90 dias é um bom número, avaliando a marca como geral. Mas enfim, uma empresa que nunca fez a NPS, qual seria uma nota aceitável? Olha, quanto mais alto, melhor, né? Acima de 75 você tem uma zona de perfeição, 0 a 75 uma zona de qualidade. Se você tiver já nesse nível, depois você tem que trabalhar só os detalhes para evoluir ainda mais. Agora, se você estiver numa zona abaixo de 50, que é a zona de aperfeiçoamento, e abaixo de 0, uma zona crítica, você tem que rever estruturalmente a sua operação para verificar drasticamente o que pode ser evoluído e reverter todo esse quadro. A Priscila está perguntando, como lidar com as reclamações de entregas pelo serviço dos Correios? Olha, Priscila, é excelente esse tópico que você está perguntando. O NPS, a métrica que eu estou falando toda hora, ela monitora todas as etapas de compra. Inclusive o que a gente chama de segundo momento da verdade, que é quando o cliente recebeu o produto em casa, abriu a embalagem, vê se o produto está inteiro, se a embalagem estava amassada, tudo isso. Então, o que eu sugiro? Você fazer um monitoramento dos seus clientes de uma forma proativa, além da receptiva tradicional, o cliente vem espontaneamente reclamar, mas se você faz de uma forma proativa, você consegue, inclusive, surpreender e encantar os clientes e, no caso dos clientes detratores, né, insatisfeitos, aí já vai uma dica para vocês, se vocês fazem um monitoramento proativo da satisfação de clientes, você consegue, inclusive, eliminar reclamações em sites de reclamação. Mas quando se fala entrega pelos Correios, eu acho muito válido você anotar, né, documentar todos esses pontos esses pontos de reclamação que estão sendo gerados, documenta isso e vai falar com o dono ou da agência ou o gerente da agência dos Correios, mostrar na prática o que está acontecendo. Não havendo solução, eu sugiro tomar medidas legais, porque você está contratando um serviço, os Correios, eles são empresas como outras, e eles podem sofrer processos judiciais em relação a não cumprimento adequado da contratação de serviço. Ou seja, se for um problema muito recorrente, o prejuízo estiver te incomodando muito, você trabalhar até o fim, inclusive com processos judiciais. A forma mais simples seria trocar de empresa. A gente sabe que no Brasil tem uma dificuldade muito grande, o Correio acaba que tem um certo monopólio, tem uma grande capilaridade de entrega, mas se você puder trocar de empresa também, hoje várias transportadoras aí já são alinhadas com processos de e-commerce, isso pode ser muito positivo também. Porque na transportadora tem um pai da criança, né? O Correio é do governo. Acaba que isso pode ser prejudicial. Claudineia pergunta, qual é a melhor ferramenta de pesquisa de satisfação de clientes? Via e-mail ou no próprio site? Então, Claudineia, você pode fazer das duas formas, mas eu recomendo o e-mail. Por quê? Quando a gente fala de monitoramento de satisfação de clientes, eu não posso simplesmente monitorar só a compra online, porque o processo não terminou ainda. Existe a etapa dos Correios, igual a Priscila acabou de citar, existe a etapa da embalagem, existe a etapa da qualidade do produto, que se você fizer em seu próprio site, você só monitorou a compra dentro do site. Então, isso pode ser muito limitado. É o caso do EBIT. O EBIT ele faz dentro do site, ou seja, isso pode funcionar de alguma forma, mas o e-mail acaba pegando a experiência completa do cliente, ou seja, ele consegue avaliar toda a experiência que o cliente teve. Então, no fundo,
o e-mail é mais recomendado na nossa visão, porque ele vai pegar desde o insight de compra, desde o Zero Moment of the Truth, que chama ZMOT, que é um termo que o Google criou, quando antigamente os clientes iam comprar um produto, eles iam na loja física avaliar o produto, mas hoje eles vão na internet antes de ir na loja física. Então, o insight de compra, avaliação na internet do produto, aí vem a primeira momento da verdade, que é quando o cliente tira o dinheiro do bolso para pagar, e aquela experiência de compra naquele momento, que é o atendimento, a velocidade da plataforma, enfim, uma série de fatores. E, por fim, o momento que o cliente chega com o produto em casa, abre ali a embalagem e percebe se aquilo foi um bom negócio para ele ou não. A única ferramenta que você consegue monitorar essas 4 etapas é impactando o cliente de forma proativa, seja e-mail, SMS, enfim. Essa é a nossa recomendação. O Beni, obrigado, eu que agradeço, Beni. Você recomenda perguntar ao cliente um dia depois da data estabelecida da entrega, via SMS ou e-mail, se ele se sentiu bem atendido e se está satisfeito com a loja. Um dia depois da data estabelecida da entrega. Bem, pode ser. De 24 a 48 horas é um momento adequado, tá? A nossa integração com a Fast Commerce, você define dias após o fechamento do pedido, ou então da baixa do pedido. Dessa forma, automaticamente é disparado um e-mail para esse cliente para avaliar a experiência que ele teve após o recebimento do produto em casa. Então, isso pode ser definido pela própria empresa, pelo próprio e-commerce. Na prática, um prazo de 24 a 48 horas é extremamente razoável e saudável. Legal, pessoal. Eu gostaria de agradecer novamente. Parece que acabaram as perguntas. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Um grande abraço. Valeu, Tomás. Muito bom. Muito obrigado aí a participação de todos. Novamente aí, parabenizar o trabalho da TrackSale. Falar aí que a gente tá finalizando a integração. Então, lembrando aí quem é lojista Fast Commerce vai poder utilizar aí tranquilamente aí a ferramenta aí para poder acompanhar o perfil dos seus clientes, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a próxima semana.